Meio-dia e 4, está começando o Alô Amazonas, segunda-feira quente, meu amigo Robson está de super-herói hoje, que é para aguentar essa bronca toda, porque no programa de hoje nós vamos ver aí o caso revoltante de uma criança de 4 anos que foi esfaqueada pela própria mãe. A nossa equipe de reportagem está apurando essa situação e daqui a pouco a gente conta os detalhes. E a nossa equipe também está apurando uma rebelião, uma suposta rebelião de presos no complexo prisional Anísio Jobim, Compage. O que a gente sabe até o momento é que a situação teria sido controlada. Essa ação pode ter relação com a Operação Muralha, que prendeu vários integrantes da facção criminosa Família do Norte na última sexta-feira e que ainda está cumprindo mandados de prisão. A Secretaria de Segurança Pública está trabalhando com essa hipótese de retaliação, já que líderes dessa facção foram mandados para os presídios fora do estado. Durante o programa de hoje a gente vai trazer mais informações. E você já pode começar a interagir com a gente na nossa fanpage, no Facebook. Entra lá, manda o seu recado, manda o seu alô, conta dos problemas que estão acontecendo aí na sua comunidade. Pode também entrar em contato com a nossa produção através do WhatsApp, que é isso que você vai ver agora na tela aí, para mandar aí o que está acontecendo no seu bairro. Manda pra gente que a gente vai tentar solucionar, procurar as autoridades competentes para tentar ajudar você aí no seu problema do bairro, tá certo? Olha só, e pelo menos 50 mil pessoas ficaram sem o transporte coletivo na manhã de hoje. Mais uma paralisação que prejudicou a população das zonas norte e oeste. Os trabalhadores das empresas de transporte coletivo Vega e São Pedro paralisaram as atividades por volta de 4 horas da manhã e o serviço só foi normalizado às 6. Os trabalhadores pararam os serviços alegando que ainda não haviam recebido o adiantamento salarial pago no dia 20. De acordo com o Sinetran, o dia 20 desse mês caiu na última sexta-feira e foi feriado em virtude do Dia da Consciência Negra. E ainda segundo o sindicato, as empresas garantiram que o pagamento será efetuado hoje, no primeiro dia útil após o feriado. Olha só, meu querido Paulo França, mais uma vez a greve dos rodoviários prejudicou aí mais de 50 mil pessoas das zonas norte e oeste, né? Infelizmente, toda vez quem paga o pato do transporte coletivo, né, dessa briga entre trabalhador e empresário, é o usuário do transporte e a população. Bom dia, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, telespectador, telespectadora. Márcio, o que manda o bom senso? Principalmente vindo de trabalhadores que dependem do usuário. Não é a empresa que paga o salário do trabalhador do sistema de transporte coletivo na nossa cidade. É o usuário, é quem usa o sistema. Então, sabe, está na hora de ter respeito, sabe? Ah, porque o empresário não pagou, vamos paralisar, fazer uma paralisação e prejudica a parte mais interessada no processo. Sabe, porque, aliás, o patrão, o grande patrão, não é o empresário. O empresário é apenas o concessionário. Agora, com certeza, o patrão não pode ser tratado dessa maneira. Quem é o patrão? É o povo, sabe? E tratá-lo dessa maneira, sabe? Sem pelo menos sinalizar que ia ter uma paralisação, porque eles têm uma obrigação. Sabe, tem direitos? Claro que tem direitos. Isso aí é indiscutível. O trabalhador tem seus direitos resguardados, inclusive na CLT, nos dissídios, enfim. Mas não pode, por simplesmente, deflagrar uma paralisação sem que haja uma sinalização de dizer, olha, segunda-feira nós vamos paralisar por isso. Dá justificativa, porque senão vira casa de Noca, né? Vira casa da mãe Joana. E aqui, em Manaus, não tem casa de mãe Joana. E tem que haver o bom senso, né, Paulo? Claro, tem que haver o bom senso. Eu comecei a análise. Tem que ter o bom senso, tem que ter o respeito, principalmente a quem realmente é o grande patrão. E é o povo que é o grande patrão. E aí, como é que vai ficar? E ainda hoje a gente vai trazer mais detalhes sobre essa paralisação que aconteceu na manhã de hoje e prejudicou mais de 50 mil pessoas no transporte coletivo. Olha só, um incêndio que teve início na madrugada de ontem destruiu várias casas em Manacapuru. Alguns moradores perderam tudo, mas ninguém se feriu, graças a Deus. O repórter Erison Araújo conta essa história pra gente. Traz a matéria. Segundo informações de moradores do local, o fogo começou por volta de 2h30 da madrugada de domingo e destruiu 3 casas na rua Olivo Campos, bairro do Biribiri, em Manacapuru. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Eu não tenho ideia, não dá como para pensar, né? Se foi maldoso, se foi um acidente.
As residências destruídas eram de propriedade de seu Lazinho Ferreira, que mantinha os imóveis alugados. Ele lamenta o prejuízo. Já estou fracassado até na saúde. E na condição financeira, que é o único ramo que eu vivo aqui é desses aluguel. E agora não sei como é que vai ser, que eu não sou empregado, não sou aposentado, não sou nada. O fogo se alastrou rapidamente pelas construções de madeira. O difícil acesso dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros. As famílias que moravam no local conseguiram se salvar, mas perderam tudo. E ainda falando em incêndio, aqui em Manaus, o fogo destruiu um galpão de uma loja na Avenida de João Batista, na zona centro-sul da cidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas não danificaram a estrutura do prédio. O trabalho dos militares durou desde a noite de sábado, quando o incêndio começou, até a madrugada de domingo. Felizmente, ninguém ficou ferido. E olha só, o batalhão da Polícia Ambiental apreendeu na tarde de sábado, na rodovia Carlos Braga, um caminhão que transportava madeira ilegal. Durante a abordagem, foi solicitado o documento de origem florestal da madeira. O motorista informou que não tinha, como sempre, né? Não tem DOF, e aí todo o material foi apreendido, na verdade, e o responsável pela carga foram levados à delegacia de Manacapuru. Quem transporta esse tipo de produto de origem florestal sem licença válida pode ficar detido de 6 a 1 ano, mas ainda tem que pagar multa. Olha, agora nós vamos contar uma história do Ronivaldo Nobre, de 33 anos. Eu conheci o Ronivaldo, ele tem 2 pedras na bexiga, há 5 meses que ele tenta marcar uma cirurgia na Fundação Hospital Adriano Jorge. Imagina que ele não consegue. Enquanto isso, ele continua sofrendo com dores. Roda aí a matéria. Por isso nós estamos no bairro Amazonino Mendes para detalhar essa história do Ronivaldo Maciel Nobre, de 33 anos. Ele mora nesse quarto alugado aqui no bairro, não consegue trabalhar por conta das fortes dores que ele sente constantemente e fica nessa posição que você está vendo aí, ó, na cama, porque é a única forma e a única posição que ele tem que consegue amenizar essas dores. Agora, Rony, a gente percebe que você está sentindo dor nesse momento já, né? Tô sentindo. É 24 horas, não para não, a dor é direto. Eu levanto um pouco, caminho, quando volto já dói, eu tenho que vir deitar aqui para poder passar, e quando eu vou usar o banheiro, fazer xixi, sai sangue. Assim. Isso já tem 1 ano que o Rony recebeu o laudo de que estava com essas 2 pedras na bexiga. E são grandes, uma chega a ser de 3 a 4 milímetros, né? E a outra de 2 a 3 milímetros. Por isso que ela não passa pelo canal, não dá para expelir, né? E há 5 meses que você está nesse desespero de se conseguir a cirurgia e não consegue. Eu peço até uma ajuda, né? Que as autoridades competentes, Ministério da Saúde, que possam me ajudar de alguma forma, né? Com a ajuda do programa, eu espero conseguir essa cirurgia, que, pelo amor de Deus, não aguento mais. E sem trabalhar, como é que você consegue pagar as contas, trazer o alimento aqui para você se sustentar? Graças a Deus que eu ainda tenho um irmão que me ajuda, né? Ele me ajuda, me dá uma força. Ele está pagando o aluguel aqui enquanto eu estou parado. Eu não estou podendo pagar o aluguel, ele que paga. E ele tem me ajudado com o alimento. Deixar o espaço aberto, conta com a sensibilidade do secretário estadual de saúde e também do diretor-presidente da Fundação e Hospital Adriano Jorge, para que a situação do Rony mude. Olha, graças a Deus aí a Fundação Hospital Adriano Jorge ficou sensibilizada e aí informou para a gente aqui que o paciente Ronivaldo Nobre encontra-se em atendimento ambulatorial e que esteve em consulta para urologia neste hospital no último dia 21 de outubro, quando foi solicitado o exame de tomografia. A unidade solicita que o paciente compareça amanhã, dia 24, na diretoria da assistência médica para os encaminhamentos necessários. Então a gente agradece aí à Fundação e Hospital Adriano Jorge por ter atendido essa solicitação aqui do programa. E hoje iniciou a Semana Nacional de Conciliação. Essa é que é a oportunidade para você que está com algum processo na justiça, esperando julgamento há muito tempo, de entrar em acordo com a outra parte. A Adriane Diniz traz mais informações.
Márcio, 11 mil audiências estão agendadas para acontecer de hoje até sexta-feira em todo o Amazonas. A Semana de Conciliação acontece na capital e também no interior. São diversos tipos de casos, desde audiências na área familiar, como, por exemplo, definição de pensão alimentícia, a problemas com relação de consumo. Essas audiências foram marcadas com até 4 meses de antecedência e hoje as partes que já foram intimadas estão aqui para participar. Agora, se alguém perdeu esse prazo e quer se conciliar, basta vir ao Tribunal de Justiça, ao Fórum Enoque Reis, com a outra parte interessada e pode já fazer um acordo aqui mesmo. Quem não conseguir ter contato com essa outra parte pode, ao longo do ano, procurar o Tribunal de Justiça, o Núcleo de Conciliação, o Centro Judiciário de Conciliação também e fazer esse acordo durante o ano todo. O tribunal funciona de 8 da manhã até 2 horas da tarde e a conciliação é uma forma de diminuir tempo e custo também dos processos. Mais detalhes você vê mais tarde no A Crítica na TV. Obrigado, Adriane. Agora, Paulo, é importante isso aí porque desafoga aquele calhamaço de processos que existem ali nas varas criminais, nas varas penais, né, ali no Fórum Enoque Reis. Ô, Márcio, é importante, muito importante essa Semana da Conciliação, porque ela dá agilidade, ela dá dinâmica, né? A questão dos litígios. Tem os litígios, daí a finalidade do processo é um acordo no final das contas, é uma sentença, é colher uma sentença. E quando as partes resolvem entrar em entendimento, em conciliação, aí se resolve, sabe, todos os problemas, principalmente na área de família, principalmente na área do consumidor, entendeu? E é importante verificar que na área de família, se você puxar a mesma corda, aí geralmente vai quebrar não do lado mais fraco, né? Aí a mulher acaba sendo o lado mais fraco, mas ela acaba conquistando, entendeu? Os seus direitos, reivindicando os seus direitos, que às vezes não é nem para ela, não é nem para ela. Tem juiz que chega claramente e diz, olha, eu não estou preocupado nem com você, nem com você, estou preocupado com os seus filhos. E no consumidor, tem a hipossuficiência, né? O consumidor, a parte mais fraca na relação de consumo. Então, é importante, sabe, você chegar e ter o entendimento que esse momento agora, esse momento presente das duas partes, todas reunidas, as duas partes reunidas vão chegar a um consenso, a um denominador comum e superação de litígio, que é o mais importante. E ainda falando sobre trânsito, a gente vai falar sobre trânsito, foi adiada a interdição do trecho de 425 metros da Avenida das Torres, que foi anunciada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura na última semana. Segundo a CEINFRA, a interdição começaria no último sábado, mas foi adiada após uma inspeção de engenheiros da Secretaria e, de acordo com eles, a sinalização instalada no local não obedece o Código de Trânsito Brasileiro, o que traria riscos para os condutores e pedestres. A nova data de interdição ainda não foi divulgada. Olha só, eu queria entender o que se passa na cabeça dessas mulheres que tentam entrar com droga em presídios. Na tarde de sábado, mais uma mulher foi presa depois de tentar entrar na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa com droga. Durante a revista, um policial estranhou o comportamento da mulher, parecia incomodada com alguma coisa. Também, né? Pudera. Uma menina franzina, como essa que você está vendo, com tudo isso aí que você está vendo de droga nas partes íntimas. A Jéssica Tainá da Silva tem 19 anos. Ela estava escondendo essas porções de cocaína e maconha. Ela foi encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia e autuada por tráfico de drogas. Graças a Deus e a esse policial aí que identificou, né, que essa mulher estava suspeita levando droga para dentro da Vidal Pessoa. Parabéns aí ao policial que identificou de imediato. Muito bem, de volta com o Alô Amazonas, 12h25. Olha só, quem aqui na região já provou, ou pelo menos já ouviu falar do bodó? Já ouviu falar do bodó? Já comeu bodó? Já comi bodó, comi caldeirada de bodó, assado, frito, cozido. Gosta do bodó? Gosto um pouquinho, mas... Bodó frito? É. Como é que come bodó frito? Frito, escabeche, alguma coisa. Escabeche não, é frito, escabeche, escabeche. Mas faz tudo, né? Centro do bodó. Bodó de escabeche também eu nunca vi, não. Ah, agora faz. É? A Ludmilla sabe. Sabe? Olha aí, Lud. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Apesar dele ser bastante conhecido aqui na região, muita gente não gosta de comer, como tu me falou. É mais ou menos, eu gosto mais ou menos. Não gosta de comer bodó, mas por causa da aparência e porque o bodó gosta de lama. Mas para tentar acabar com essa má impressão, foi organizado um festival no último sábado aqui em Manaus, justamente para reverenciar esse peixe. O Rômulo de Castro e o Jefferson Salles participaram dessa festa e mostram para a gente agora. Roda aí a matéria.
Tem gente que não vai muito com a cara dele. Até dá para entender. É que o acari, o nosso bodó, não é lá tão bonito. Mas quando o quesito é sabor, aí ele surpreende. Ele tem aparência muito feia, mas ele tem um sabor agradável. E para quem não encara a forma tradicional de se apreciar o bodó assado com toda essa carapaça, a mujica, que parece uma sopa, é a pedida. Se você provar a mujica do bodó, vai achar que tem caranguejo dentro. Então, é uma coisa assim saudável, né? Porque é um sabor mesmo apurado. Quem achar feio, então, só é fechar o olho e provar a mujica. Exatamente. Assado, cozido em forma de mujica ou no tucupi. Assim, o bodó foi apresentado no primeiro festival, dedicado exclusivamente a receitas à base dele. Viva o bodó! Viva o Amazonas! A ideia foi do Paulo, um apaixonado pela culinária regional. Não tem coisa mais gostosa do que frutas e peixes de nossa região. Vamos reafirmar o nosso amor pelo nosso estado, pelo estado do Amazonas, comendo coisas regionais. 300 pessoas visitaram o espaço no bairro Santo Antônio. O primeiro festival deu certo e, se depender dos apreciadores, o evento dedicado ao nosso estranho, mas saboroso bodó vai entrar para o calendário. É muito bom. O bodó é uma delícia, assim, é um peixe da nossa região, muito apreciado, né? Feio, porém gostoso. Viva o bodó! Viva o Amazonas! Olha, eu recomendo, quem ainda não provou do bodó, um bodó assado, eu recomendo você provar, porque não vai se arrepender não. A aparência é um pouco feia e tal, mas é uma delícia. A carne é uma delícia. Não pode ter preconceito, minha diretora. A senhora já comeu, diretora? Já comeu, gostoso, né? É uma delícia. Ainda mais quando a gente sai para pescar e traz ele fresquinho. Olha, meu amigo Roosevelt Filho, que o diga. Um abraço para você, meu rei. Olha, nesse domingo teve eleição para escolher os novos conselheiros tutelares que garantem que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado. Essa foi a segunda vez esse ano que os eleitores foram às urnas, já que o dia 4 de outubro a eleição foi cancelada por causa de vários problemas da organização. Traz a matéria aí. Os eleitores não eram obrigados a votar, mas Ellen fez questão. Eu estou votando aqui de coração e de amor. Eu creio que vai mudar e tem que mudar. Assim como Ellen, muitos eleitores saíram cedinho de casa no domingo para escolher os novos conselheiros tutelares. Em Manaus serão eleitos 45 conselheiros tutelares e 45 suplentes que vão atuar em 9 conselhos espalhados pela capital. Ao contrário da última eleição, cancelada por problemas na organização, o pleito ocorreu de forma tranquila durante a manhã. Todas as nossas urnas foram abertas no horário certo. Nós tivemos uma grande falta de fiscais dos candidatos, mas na falta deles, o primeiro eleitor assinou a ata, verificou que o lacre foi desfeito apenas naquele momento em que começou a votação. Mas, segundo este candidato, nesta escola estadual no bairro Alvorada, pelo menos 3 eleitores não conseguiram votar porque os nomes não constavam na lista. O CMDCA disponibilizou um disque eleição e o disque eleição está dando congestionado, né? Não está dando para fornecer o local de votação correto para os eleitores. Então, os eleitores saem sem votar e a coordenação não está orientada a abrir uma ata dizendo que esse eleitor procurou a sessão e o nome não estava. O Ministério Público foi acionado e verificou que esses eleitores não estavam com o título e, por isso, não puderam votar. Mas os mesários foram orientados a fazer o registro na ata. Os mesários têm a orientação de que se o eleitor chega com o título de eleitor daquela escola, da seção, e o nome não está na ata, ele deve fazer não está na listagem, ele deve fazer o registro em ata, mas aquela pessoa não vota. Cabe ao MP fazer a fiscalização do pleito. A fiscalização da eleição em si, dentro das salas de votação, é assim que a gente deve chamar, é feita pelos fiscais, pelos candidatos que são fiscais naturais e pelos seus fiscais credenciados junto ao CMDCA. De maneira geral, nós tivemos um pleito realmente tranquilo, mas nós tivemos informações sobre casos de compra de tentativa de boca de urna na zona centro-oeste. Nós tivemos casos de embriaguez com desacato, porque mesmo uma pessoa em situação de embriaguez, ela pode votar.
Olha, a apuração ela está acontecendo nesse momento, desse pleito, e o resultado deve sair até o fim do dia de hoje. Cadê meu jornal? Jornal A Crítica, o melhor jornal do Norte. Eu já estou aqui lendo o meu jornal A Crítica. Olha só, o destaque de hoje é o flagrante de pessoas que insistem em burlar a interdição da Ponta Negra. Olha só, os banhistas estão ignorando, Paulo França, a interdição da praia, correndo risco, claro, né? Você já pensou? As autoridades vão lá, dizem que está proibido, né? Pelo menos centenas de pessoas foram flagradas pela nossa equipe do jornal nesse fim de semana, burlando essa interdição. É um contrassenso, né? As pessoas têm que ter consciência de que devem zelar pela sua própria segurança. Os órgãos todos, não vamos falar só de prefeitura, todos os órgãos que estão trabalhando na prefeitura, lá na Ponta Negra, alertaram que ali tinha que ser interditado para a segurança, para a garantia até de vida das pessoas. A gente não vai chegar ao extremo de chegar e dizer, olha, faça. Não faça, ao contrário, não faça. Não ouse, porque às vezes você quer dar uma de bonitão, de Zé Mané, de João Sem Braço, de Zé Mané mesmo. Dá uma de Zé Mané. Vai lá, expõe a própria vida, depois fica com o cara apalermado. Apalermado é a palavra. Apalermado. Entendeu? Fica com o cara de bestalhão, diz, não, a culpa é da prefeitura. Para com isso, também tem que ter uma atitude correta, sabe? Criança, então, nem se aproximar daquela área, por favor. Respeite a vida das crianças, respeite a sua própria vida, respeite as pessoas que convivem com você. Não vai, sabe o que é? É exibicionismo. É puro exibicionismo lá, sabe? Dizer, não, eu faço, aconteça, eu sou o bambambam, entendeu? Eu sou mando na cocada preta, e não é por aí o caminho, não é por aí o caminho. É lazer, mas não vai fazer desse lazer, sabe, uma coisa mais trágica, mais vexatória, mais lamentável. Olha, lembrando que, Paulo, no último dia 12 de outubro, na verdade, dia 12 de outubro, morreu uma criança lá na Praia da Ponta Negra, afogada, e por conta disso houve essa interdição, né? E ó, lembrando também para você que é corintiano, tem um pôster também do Corinthians aqui no Jornal A Crítica. Se você ainda não leu, ainda não comprou o seu jornal, faça já a sua assinatura e receba no conforto de sua casa o jornal mais completo da região norte, meu amigo, com as maiores facilidades de pagamento. Liga agora e assina 3643-1010. O Jornal A Crítica é muito mais conteúdo para você. Márcio, rapidamente aqui, é importante comentar isso aqui. A Amazonas merece tratamento diferenciado na questão do meio ambiente. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, está mantida a conferência do meio ambiente, entendeu? Do clima, e o Amazonas vai reivindicar alguns bilhões de reais o crédito carbono que nós temos, a redução do desmatamento, preservação do meio ambiente, um polo industrial que não polui a natureza, enfim, nós temos capacidade e condições de chegar. Ei, esse dinheiro aqui é do Amazonas, traz para cá, meu irmão, alguns bilhões, não é coisa pequena não. Tá certo. Então, aí ó, sabe o meu jornal, guarda aí que eu vou dar o pôster para um corintiano. Vou falar em flagrante, olha só esse aqui no trânsito. Coloca aí, minha diretora, a imagem, um container fora do trilho do caminhão, quase caiu do veículo. Isso aconteceu na sexta-feira, na Avenida Rodrigo Otávio, próximo à base aérea, na zona sul de Manaus. Essa situação, olha só que perigo, tá todo torto aí, ó. Olha só que perigo, essa situação poderia ter causado um grave acidente, olha só que perigo. E aí o motorista flagrou, gravou o vídeo e enviou aqui para a nossa produção, a produção do Alô Amazonas. Eu tô com a nota aqui da Manaus Trans, informando aqui que o condutor está infringindo a resolução 552 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Trânsito, que regulamenta o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. A resolução fixa os requisitos mínimos de segurança para o transporte de cargas em veículos de carga. Isso é um absurdo, né? Nesse caso, a infração é grave, a multa é no valor de R$ 127,69. Uma pena que é baixa essa multa, né? R$ 127,69. E aí, o condutor ainda perde 5 pontos na carteira, ainda tem a retenção do veículo, até que seja sanada essa irregularidade. Isso é um absurdo que acontece. Não foi só de sexta-feira. Todos os dias acontece flagrantes como esse na cidade.
caminhão trafegando em horário indevido, né? Carros fazendo retorno em local impróprio. Então, são várias irregularidades. Mas aí seria bom o Manaus Trans identificar a placa desse caminhão e tomar as providências cabíveis. E a Polícia Federal continua a Operação Muralha. A ação começou na última sexta-feira e desarticulou uma facção criminosa que atua aqui no estado. Além de pessoas que comandavam o tráfico de droga dentro e fora dos presídios, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra 7 advogados que trabalhavam para a facção. Já pensou uma situação dessa? Vários carros de luxo foram apreendidos e olha só as imagens aí. Esses carros aí foram... isso é um carro importado, é uma Land Rover, né? Caríssimo, mais de 100 mil reais um carro desse. Foi apreendido também na operação. Além de Jeep, Renegade também foi apreendido. Olha, durante a apreensão desses veículos, houve também a apreensão de dinheiro. A organização criminosa, ela atuava em vários estados, até em países. A gente está com um link aqui com a Thea Morel. Thea, a gente sabe mais ou menos qual é o valor que a Polícia Federal apreendeu em dinheiro, Thea? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Valor que só foi contabilizado hoje. Na sexta-feira, o valor que tinha, né, Márcio, era de R$200 mil que havia sido apreendidos dentro de um barco. Mas depois de contabilizar todos os valores apreendidos durante o fim de semana, porque a operação ela não acabou só na sexta-feira, ela foi tendo um desdobramento, a polícia chegou ao montante de R$1.045.000. A maior parte desse dinheiro foi encontrada na casa do Geomário de Lira, que é apontado como um dos braços direitos da família do Norte, né? Ele seria um dos braços direitos do traficante Zé Roberto. Grande parte dessa grana estava com ele, como você mesmo disse, fora esse dinheiro ainda teve vários carros importados que foram apreendidos, né? Teve aí 7 advogados que foram presos e teve também aí um grande montante, né, de pessoas que estão envolvidas. Na verdade, foram mais de 120 mandados de prisão e muitas pessoas que foram presas. Algumas, inclusive, foram presas fora daqui, né? Elas foram presas em Natal, elas foram presas em alguns outros lugares, né? Elas foram presas em outras cidades, porque essa operação teve um desdobramento que foi fora somente do Amazonas. A gente sabe também que a família do Norte, né, comandava praticamente os presídios daqui e que isso também tinha braços que ligava com o tráfico internacional em países como, por exemplo, o Peru, a Bolívia, a Venezuela e a Colômbia. Existe aí, Márcio, a possibilidade da polícia divulgar ainda hoje o nome dos foragidos. Por enquanto, o que se tem de confirmado é que entre os foragidos estão o João Branco, no Compage, e o Luciano Fernandes, que é filho do traficante Zé Roberto. João Branco, que já esteve no Compage, na verdade ele fugiu do Compage no ano passado, e o Luciano Fernandes, que é o filho do Zé Roberto, que seria dono de um desses carros de luxo que você viu aí na reportagem, né? Essa operação à La Muralha, né, ela acabou desencadeando aí uma série de boatos, uma série de suspeitas e uma série de alertas dentro da Secretaria de Segurança Pública. Você ouviu falar sobre isso, Márcio? Você deve ter ouvido durante o fim de semana, né? Com certeza até. Agora, assim, a gente ouviu muito no fim de semana que foi uma operação muito bem planejada, articulada, desarticulou realmente essa quadrilha, né, essa organização criminosa. E aí foi até destaque no Sinão que haveria uma retaliação por conta da facção criminosa, né? E hoje teve um princípio de motim, a gente está suspeitando, teve a informação também que tem alguma confirmação sobre essa situação, Thea, de um motim no Compage ou algum tipo de retaliação por parte da organização criminosa? Então, vamos primeiro pelas informações que circularam na última sexta-feira, né? Muita gente deve ter recebido pelo WhatsApp a informação de que haveriam retaliações, represálias por parte dos traficantes que faziam parte da família do Norte. Isso circulou durante todo o fim de semana, mas hoje mesmo pela manhã eu conversei com o coronel Franclídios, que dava informações e o resultado da Operação Águia, né? Que teve aí a presença da Polícia Militar, e ele confirmou que não houve nenhuma grande ocorrência. Nós passamos muito longe
longe do que aconteceu no chamado fim de semana sangrento, quando mais de 38 pessoas foram mortas aqui na cidade de Manaus. Independente disso, a informação que o SIM não traz é que o delegado-geral Raimundo Ascioli teria reunido a cúpula, os comandantes da Polícia Civil, para falar que a Secretaria de Inteligência identificou, sim, algumas ameaças. Existem algumas escutas que dariam conta de que o próprio João Branco queria chefiar essas retaliações. No entanto, ninguém sabe direito onde é que o João Branco está no momento, né? Como eu acabei de falar, ele está foragido, existem indícios, a suspeita de que ele estaria na Venezuela e, por enquanto, os traficantes ainda estão um pouco atordoados com o que aconteceu em relação à Operação La Muralha. O delegado-geral Raimundo Ascioli teria dito, inclusive, que até o funcionário, digamos assim, de mais baixo escalão da Polícia Civil deveria estar preocupado nesse momento, porque, afinal de contas, tudo pode acontecer e uma represália pode vir, inclusive, contra o prédio da Delegacia Geral. Isso tudo a gente tem no Sinão, foi apurado pela nossa equipe do Jornal A Crítica. Hoje, pela manhã, a Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota muito seca, dizendo que, sim, estão todos em alerta, mas que a Polícia Militar está nas ruas, fazendo policiamento ostensivo e tentando manter a calma, manter o controle da cidade. E aí veio a informação do Compage. A informação que circulou hoje pela manhã é que poderia ser uma rebelião, uma fuga em massa do Compage, mas, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, informações preliminares, claro, Márcio, não houve sim uma movimentação no Compage, mas tudo já estaria sob controle, não teria tido nem fuga nem rebelião, pelo menos eles não confirmam isso. Essa é uma informação preliminar, como eu estou te falando. A nossa equipe do Alô Amazonas já foi lá para a área do Compage, para o quilômetro 8, para a barreira, para tentar apurar o que está acontecendo, para saber se foi o quê? Foi uma revolta, foi um motim, aconteceu alguma coisa dentro do Compage. E essas informações a gente espera trazer, se não no Alô Amazonas, ao longo da nossa programação. Ok, Té, muito obrigado pelas informações. Já já eu volto com você com mais uma participação aqui no Link. Olha, quero dizer o seguinte, que eu acredito na Secretaria de Segurança Pública, eu acredito no secretário Sérgio Fontes, na Polícia Federal, em todos os órgãos de segurança que estão mobilizados no combate ao tráfico de drogas, principalmente em desarticular uma facção como essa aí. Então, eu quero parabenizar a Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal, o secretário de Segurança Pública, que estão integrados no combate ao tráfico de drogas. 12 horas e 51 minutos. Quero mandar um abraço aqui para a dona Diná, para a Stephanie, que estão assistindo o Alô Amazonas. E um beijo especial para a Raíssa Lima. Um beijo, Raíssa. Olha, uma mulher de 23 anos foi presa ontem depois de esfaquear o próprio filho, uma criança de 4 anos. Que história mais absurda, hein, Thea Morel? Me conta. Totalmente absurda, né, Márcio? História que, inclusive, foi capa do Manaus hoje, né? A gente nunca imagina que uma mãe chega em casa e é capaz de ferir com uma faca o próprio filho, né? Felizmente, não foi um ferimento que tirou a vida do garoto, mas, mesmo assim, isso movimentou bastante o bairro do Alvorada ontem pela manhã. Roda VT. Foi aqui que ontem pela manhã, uma mãe de 23 anos havia dado uma facada no peito do filho de apenas 4 anos. A mãe, depois disso, se deitou, ainda ensanguentada, já estava quase dormindo. Mas os vizinhos, por conta do choro da criança, chamaram a polícia. Nós conversamos com vizinhos que dizem que essa mãe saiu de casa no sábado, às 11 horas da noite, né? E voltou apenas pela manhã. O que todo mundo especula é que ela estaria, né, sob efeito de álcool e de drogas. Ela chegou em casa, né? O filho dela estava dormindo e ela já chegou pegando a criança, né? Pegou a faca que tinha e perfurou ele. E depois saiu batendo, né? Só o que eu sei. Aí o vizinho pegou a criança e levou para o hospital. A mãe foi detida pela equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária e foi levada para uma delegacia de plantão. Depois do caso, foi encaminhado aqui para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. A mãe colocou a culpa na bebida. Hoje pela manhã, ela foi encaminhada para a ala feminina da cadeia pública e vai responder por tentativa de homicídio. Enquanto isso, o garotinho de 4 anos foi atendido ontem mesmo no SPA do Alvorada. Hoje, ele estava em casa. Ele está sob os cuidados da avó e a família espera que agora tudo mude depois da prisão da mãe. Que absurdo, hein? Que absurdo, hein, Té?
Agora a gente tem informações sobre o estado de saúde da criança, o que aconteceu com a mãe. Pois é, né, Márcio? A informação que a gente tem é que realmente a mãe, a princípio, ela nem sabia contar direito o que era que tinha acontecido, né? De acordo com os policiais, quando ela foi presa em flagrante, ela estava dormindo, suja de sangue, ensanguentada em casa, enquanto a criança estava chorando, e foi isso que gerou aí a chamada dos vizinhos, né? A gente não mostrou o local da ocorrência, é uma estância, né? Mas a gente não mostrou justamente para não identificar essa família. Eu estive lá hoje pela manhã, eu conversei com vários vizinhos, conversei também com a avó e o garotinho estava lá, né? Agora, claro, para preservar a identidade da criança e dessa família, a avó não queria dar nenhum tipo de depoimento, de declaração, e realmente ela está no direito dela, e a gente nem fez imagem do garoto. Mas o que eu vi lá, Márcio, foi um garotinho de 4 anos, realmente calado, acuado, amuado. Ele tem um curativo grande no tórax, mas só pelo fato dele já ter recebido alta, significa que realmente ele está bem. Esse ferimento, apesar de ter sido um ferimento à faca, da mãe estar descontrolada, de ter sido numa criança muito pequena, não foi um ferimento, graças a Deus, nem um pouco grave. E o comentário dos vizinhos, não apenas desses que a gente ouviu, mas também dos outros vizinhos lá da área, é que todo mundo espera que realmente, nesse momento em que ela foi presa, em que ela vai passar pelo julgamento, né? Afinal de contas, é um julgamento por tentativa de homicídio, ela acabe refletindo sobre as atitudes dela, ela tem um histórico de sair de casa, de voltar transtornada e volte, quem sabe, recuperada da cadeia ou pelo menos com outro tipo de pensamento. Afinal de contas, não é todo dia que você se descontrola a ponto de agredir o próprio filho, não é, Márcio? É verdade, é verdade. Agora, ainda falando sobre violência contra menores de idade, em Lábrea, um rapaz foi preso suspeito de estuprar e agredir uma menina de 14 anos, né, Té? Que história é essa? Era padrasto, o inimigo mora ali ao lado. Um rapaz de 25 anos, Márcio Paz, ele foi identificado como Orilon Rodrigues da Silva. E a história chama um pouco a atenção pelo acesso que ele teve ao quarto da menina. Por volta de 10 horas da noite de sábado, lá no município de Lábrea, ele entrou no quarto da garota, que dormia sozinha, tentou estuprá-la e a menina de 14 anos não aceitou. O pior de tudo é que depois que ele recebeu o não como resposta, totalmente descontrolado também, ele acabou batendo na garota, agredindo a garota com o capacete, que era a única coisa que ele tinha em mãos, a ponto de quase desfigurar a menina de 14 anos. Ela, nesse momento, se recupera no Hospital Geral de Lábrea. O Orilon foi preso, foi encaminhado para a Delegacia Geral de Lábrea, né? Mas somente hoje pela manhã é que o delegado ia colher o depoimento dele, saber o que estava acontecendo, saber se ele também estava ou não sob efeito de algum tipo de substância, né? E aí esclareceu o porquê de tanta violência. Existem duas versões sobre quem é o Orilon na vida da garota. Uma delas, da PM, daria conta de que ele seria ex-padrasto da menina, e outra, a de que ele teria tido um relacionamento anterior com a menina. Independente disso, ele está completamente errado, né? Um rapaz de 25 anos não pode ter nenhum tipo de relacionamento com uma garota, ele não deveria nem ter tentado, e ele vai ter que responder agora por esse crime. Felizmente, a família estava lá, ouviu os gritos da menina e conseguiu salvar pelo menos a vida dela a tempo. Graças a Deus que ele foi preso, Té, graças a Deus, porque um homem, a gente não pode nem chamar de homem, uma criatura dessa que estupra, violenta uma criança de 14 anos, não merece ser chamado de homem, né? Espero que ele cumpra aí a pena dele na cadeia, que ele venha regenerado, que ele bote a cabeça no lugar, porque com certeza ele vai sofrer as leis de dentro do presídio, porque quando acontece isso, a gente sabe. Diga lá, Té. E, Márcio, ele está dentro daquela estatística que a gente divulgou recentemente, né? O mapa da violência contra a mulher. No interior do Amazonas, isso é muito presente. A gente tem o município de Barcelos, que foi o primeiro colocado no índice de violência contra a mulher. Em geral, as mulheres mais jovens, as menores de idade, mas também as que estão em torno dos 18 anos, são as vítimas mais frequentes. E, além disso, o inimigo sempre está ao lado. Isso é que é o problema. É bom estar atento a isso, né? Porque quase 90% dos casos, o inimigo é de dentro de casa. O próprio estuprador é de dentro de casa.
Thea Morel, muito obrigado pelas informações. E olha, tô sabendo que você deu uma babada aí na hora do bodó, aí na matéria do bodó. Você gosta de bodó? Que não. Você gosta não, de bodó? Márcio, eu tenho que confessar, eu gosto muito de peixe, mas bodó não é o meu forte. Ué, disseram... Porque eu não sou amazonense, eu gosto de peixe de mar também. Olha mas só bodó que coisa bonita, Thea. Olha aí pro teu retorno aí, olha só que coisa bonita. Não. Olha só, delícia, Thea. Delícia. Vamos convidar a Thea Não me chame Morel. para uma caldeirada de bodó. Vamos convidar a Thea Morel. Guma, vem cá. Você vai receber um desafio. Eu e ela? Você vai estar incumbido de chamar Thea Morel para comer uma caldeirada de bodó, mas você não vai falar, você já vai estar pronta a carne do bodó para ela provar. Olha só, tem que ser desse jeito, ó, sem mostrar nada. Porque se ela olhar para o bodó, ela não vai querer comer. Certo. Ela já até saiu do link, né, minha diretora? Ela tá lá? Olha aí, ó. Vai topar, Thea? Desafio do Alô Amazonas, hein, Guma? Vai fazer até comer. Tá, eu vou fazer ela comer. Beleza? E aí? Eu topo. Uma semana para você esse desafio. Eu vou fazer ela comer. Fechado. Thea Morel, se prepara. O Guma vai convencer você, hein? Guma vai te convencer a comer o bodó. Vai lá preparar a caldeirada da Thea. Tchau, Thea. Olha, e a Dani tem um recado para você que está aí acima do peso, com aquela gordurinha, incomodando e não se sente bem, hein? Olá, Dani. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Márcio. É isso mesmo. Então você que tá aí, como o Márcio falou, com aquela gordurinha e não se sente bem na frente do espelho, aí quando se olha não está satisfeito com o que você está vendo e quer perder peso rápido e sem se sacrificar, então use o Lipo Active. Esse produto aqui age o dia inteiro queimando calorias, diminuindo a celulite. Presta atenção, mulherada, reduz a fome, derrete a gordura, diminuindo as suas medidas das pernas, da barriga. Então esquece aquelas dietas loucas, aqueles exercícios exagerados aí na academia. É só você usar o Lipo Active. Eu sei que é muito chato você ficar insistindo na academia e você sempre acaba desistindo, mas com o Lipo Active não. Você vai ver o resultado rápido, de maneira fácil, perdendo peso, porque ele impede que as novas gorduras se acumulem no seu corpo. Evita aí retenção de líquidos, regula a flora intestinal e diminui aí a flacidez. Olha que bacana, deixa a pele mais firme. O Lipo Active é testado e aprovado pela Anvisa, tem o selo do Ministério da Saúde e você pode acessar e comprovar aí na nossa fanpage e ver os depoimentos de quem já usou o Lipo Active. Além de ver dicas aí sobre exercícios simples e dietas práticas. Com o Lipo Active você tem todo o suporte para emagrecer e até atendimento estético grátis. Ligue agora e peça o seu Lipo Active pelo telefone e fique na sua melhor forma. É pelo 0800 735 0554. Obrigada, Márcio. Obrigado, Dani. Deixa eu te perguntar, Dani, uma coisa. A dona Dina sabe fazer uma caldeirada de bodó? Ela sabe fazer tudo, principalmente a cadeirada de bodó, o must. Ah, então tá. Vamos pedir para ela preparar uma pra gente aí também. Olha só, você também pode contar o seu problema aqui no Alô Amazonas. Faz um vídeo, posta na nossa fanpage, no Facebook, ou então manda pelo nosso WhatsApp que a gente mostra aqui. Roda aí. Olha só, e tem problema chegando aqui na Zona Leste. Cadê o nosso mapa aqui? Vamos lá, vamos ver qual é o problema da Zona Leste. Essa daqui é a situação que ficou a Avenida Venezuela. E cada vez mais ela está afundando. Se não tomarem providência com urgência, provavelmente vai estourar novamente a adutora e o estrago vai ser maior. Olha a situação dos ônibus trafegando sobre a avenida. É um perigo para todos que circulam aqui nessa avenida. Enquanto não tomar providências, cada vez mais ela vai afundando e pode causar um grande acidente. Situação grave lá na Avenida Venezuela, Nova Conquista, né? Olha só, e tem mais bronca chegando, hein? Vindo da Zona Centro-Oeste. Cadê o nosso mapa? Zona Centro-Oeste. Estou aqui na Rua 9, Alvorada 1, Beco Sem Nome, para pedir a sua ajuda com relação a esses fios. Como você está vendo aí nas imagens, o fio está separado dos outros e logo acima tem um que está com duas pontas que está para cair. E o poste que segura esse fio
Como você pode ver na imagem, está meio tombado e é daquele porte antigo, ou seja, ainda não vieram trocar. Eu não sei se porque aqui é beco, mas nós pedimos ajuda e nós queremos o nosso direito. Situação grave, hein? Situação grave aí no Alvorada 1. E a gente recebeu a nota da Eletrobras, distribuidoras Amazonas Energia aqui, que foi solicitada a nota, mas ainda não responderam. No caso da Avenida Venezuela, a Manaus Ambiental informou que já está ciente da situação lá do bairro Nova Conquista e amanhã, no dia 24, já está programando o serviço de recapeamento asfáltico. Muito bem, o Alô Amazonas está de volta, 1h20. E olha só, está chegando aí em Manaus o fenômeno do Arrocha. Ué, você não sabe quem é que eu estou falando? Então roda aí a chamada. Dia 28 de novembro, sábado, a partir das 22 horas, Shopping Via Norte apresenta Pancadão Sertanejo, o cara do Arrocha no Brasil, Israel Vaz. Você não pode ficar de fora. Atrações locais, forró 100% abusado, Márcio Cigano. E nos intervalos, DJ Daniel Barreto. Ponto de venda, Stand 2L Evento, no Shopping Via Norte, Loja Zapa Móveis, Centro Marcílio Dias, Manoa e São José. Realização 2L Eventos. Você não pode perder, hein? E aí, Guma? Como é que dança o Arrocha? Me diz aí. É assim, é? Vai pra turnê? Vai pra turnê? Ó, o show da turnê Forró do Israel é um sucesso de público em todo o Brasil. Então a gente não pode perder, não. Então não esquece, o show do cara do Arrocha vai ser no dia 28 de novembro. Eu e o Guma vamos estar na Arena Informações. É esse que você tá aparecendo aí na tela agora, no seu vídeo. É o 99297-0217. É muito Arrocha. Vamos para esse show do Arrocha? Eu e o Pepinho. Vamos começar a ensaiar. Fechou. Eu e o Pepinho. Fechou. Beleza, olha só. A partir de amanhã começa a funcionar o sistema de biometria facial dos transportes coletivos de Manaus. O objetivo é tentar evitar fraudes que já existem, usuários que utilizam o cartão de outros passageiros. Aquele cartão passa fácil, né? O Márcio Azevedo traz mais informações. A partir de amanhã entra em vigor essa resolução que vai ditar regras sobre o uso do passa fácil e também da meia passagem. Uma fraude muito grande, são mais de 120 mil usos fraudados todos os meses. Com a resolução em vigor, o órgão vai poder fiscalizar. Vai funcionar da seguinte maneira: cada ônibus do transporte regular, são 1.410, vão ter a catraquinha eletrônica, onde a pessoa passa a carteira. Aquele equipamento tem uma câmera que tira a foto no momento em que a pessoa passa o passa fácil. Essa foto vai ser comparada com do dono da carteira. E assim que a fraude for verificada, o usuário vai ser informado. A pessoa vai ser avisada através de um bip e, no outra vez que usar, de novo, 3 vezes, a partir daí cancela o passa fácil. E aí o titular deve procurar o Sinetran para assinar um termo dando ciência que, se reincidir, vai ser cancelado por 6 meses. Então a gente alerta aí para você que faz isso, que agora o controle é biométrico, é facial, não tem como não ser detectado, e é um avanço aí do controle da fiscalização do sistema. O sistema alternativo, que também trabalha com a bilhetagem eletrônica, não vai entrar nessa fiscalização. Segundo o superintendente da SMTU, o motivo é porque o transporte alternativo ainda passa por processo de licitação. O alternativo depois entra também, porque nós estamos licitando, a gente não sabe ainda quais os ônibus que vão ficar, mas a ideia é em todo o sistema, exceto no executivo, que não tem a meia passagem. Agora, legal, Paulo, é que identifica a pessoa que está fraudando ali a carteira, né? O passa fácil, né? Evita a fraude, né, Márcio? E isso é importante, que isso aí vai repercutir com certeza depois na questão da planilha do preço da passagem do transporte coletivo. É muito importante essa iniciativa.
Olha, a gente no início do programa falou sobre a greve do transporte coletivo que afetou aí pelo menos 50 mil pessoas nas zonas norte e oeste na manhã de hoje, né? Então foi um problema muito sério que aconteceu de manhã e a gente teve um contato com o diretor-presidente da SMTU, Pedro Carvalho, e a gente coloca agora para você. Normalmente, o adiantamento salarial, as empresas antecipavam quando caía final de semana. Em função das dificuldades, esse adiantamento não ocorreu, vai ocorrer hoje. E aí, em duas empresas, na São Pedro e na Vega, houve uma paralisação relâmpago, porque a partir antes de 6 horas já começou a rodar. Alô, Amazonas está de volta, 1h33, vamos embora, Pepes, vamos embora porque, olha, o Peladão a Bordo, o reality, é um dos assuntos mais comentados nas rodas de conversa, principalmente dos peladeiros e entre os amigos e torcedores das candidatas à Rainha do Peladão 2015. Vamos ver o que aconteceu no programa de sexta-feira? Roda aí! Ela é bem magrinha, né? Falei, ela vai escolher do biotipo dela, né? Assim, tipo... Eu acho que o que marca mais em desfile é rosto. Nem sempre é o rosto, é o corpo, mas é rosto, carão. Eu já tiro isso pela Juliana. A Juliana não tem um porte alto e nem magra, mas tem um rosto muito chamativo, Maylin também. Eu acredito muito que a gente atrai o que a gente pensa. Se você já fica com uma vibe ruim, aí já vai aparecer ruim. Já vai passar coisa negativa, já vai passar né? coisa negativa, mano. É muito pior. A festa começou com uma brincadeira. Cada candidata teve que escolher um animal para representar. Leão. Peixe. Arara, rato, cobra, gato, tigre, macaco, zebra, jacaré, cachorro, urso, leão e peixe. A brincadeira funcionou da seguinte maneira. Quem errasse o animal que estava representando, teria que beber. Zebra não bebe, quem bebe é gato. Gato não bebe, quem bebe é... Já começou já, mano, vai. O clima no barco começou a esquentar. Reunidas na suíte 2, Tatiane, Thaís e Audrey falam de Shaira, um ocorrido que não agradou muito as meninas. A Marlene falou bem assim, ai gente, tá com cheiro de galinha aqui, não sei o quê. Aí ela falou bem assim, falando não sei o quê, que a gente, tipo assim, que a gente era galinha. Tá cheio de galinha aqui, uma coisa assim. Ela fala sem pensar. Eu fico só prestando, eu não sei se é porque eu já tô meio assim com ela, mas tudo que ela fala já me irrita. Não, é porque como eu tava falando pra Thaís, ela quer dar um jeito de... Porque mas quem não assim, é visto, eu não acho é que dado. então eu acho então que é quando dela ela mesmo. fala, ela é vista. Quando ela quer falar, pra ela ser chamada a atenção, pra câmera focar nela, entendeu? Ela eu quer acho causar, que né? Ela quer causar, mano. Eu acho que tipo é assim, isso, quer ser a entendeu? diabinha do barco. Será que é isso? Eu acho que ela quer ser a mais engraçada, que mais fala, que mais não sei o quê. Mas Então, não, mas ela aproveita, todo mundo, ela aproveita qualquer oportunidade. Que a Sara não se mete em nada, a Sara não tá gostando dela. É verdade. Até mas a ninguém Sara, tá, mano, ninguém tá. Infelizmente, a gente tem que... É um jogo, né? Como eu falei pra elas, a gente vai ter que decidir com a saída de 2. Foi muito difícil mesmo. Fiquei muito tempo pra tentar ver alguma coisa pra poder desclassificar. Vou falar minha primeira, então. Ela foi muito bem, mas comparando, no geral, com todas as outras, eu acho que é a menos preparada para assumir a posição, que é uma posição muito importante, que é a rainha, né, gente? Ai. Infelizmente, quem não vai mais participar, Peladão a Bordo, é a... Infelizmente, quem não vai mais participar do Peladão a Bordo é a Daniele. Vi a decisão de Gianni Albertoni. A Daniele é a nossa primeira eliminada desta 4ª temporada do reality. E você que está em casa está acompanhando agora a Daniele, abraçando as outras candidatas. E quem também vai fazer companhia com a Daniele é a Poliane. Vamos ver a reação.
Poliane, então, é a nossa segunda eliminada desta noite. Poliane está aí abraçando agora a Daniele, abraçando as outras candidatas. E olha só, vamos falar com a Thea Morel, porque vamos dar sobre a tentativa de motim que aconteceu hoje de manhã no complexo prisional Anísio Jobim. Quais são as informações atualizadas, Thea? Bem, Márcio Barreto, essa informação já foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária, né, de que realmente aconteceu uma tentativa de motim dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Essa tentativa de motim foi identificada por volta de 10 horas e 25 minutos e foi confirmada pelo Centro de Operações e Controle. Para quem não sabe, o COC, né, é o sistema de câmeras que funciona dentro do sistema prisional, né, e que verifica ali todas as ocorrências. Imediatamente, quando essa ocorrência foi confirmada, o Comando de Policiamento Especializado foi enviado para o Compage e entrou, né, para tentar controlar esse motim. Quem traz mais informações para a gente é o Coronel Cleitman Carneiro, que é o comandante do CPE. Roda a VT. Foi apenas uma movimentação estranha, onde alguns presos estavam se movimentando e havia o comentário que haveria uma fuga em massa. E por isso nós deslocamos nossas tropas aqui do CPE para primeiramente checar a informação, e que foi detectado que havia uma movimentação interna e a direção falava que havia algumas grades erradas. Nós estamos tirando alguns presos de alguns locais para fazer essa constatação nas celas para ver se há grades cortadas. E essa revista, e após essa revista nós vamos retornar e o presídio já está em normalidade. Pois é, como você pode ver, Márcio, realmente não houve fuga, a fuga não chegou a se concretizar, a fuga não chegou a acontecer. Mas a informação realmente que a SEAP recebeu é a de que os detentos estariam tentando sim sair do Compage. Só que com o controle, né, o monitoramento, acabou que a Polícia Militar agiu de uma maneira muito rápida, chegou ao Compage muito rapidamente, retirou os presos dos locais que eram suspeitos, né, que poderiam servir aí como vazão para a fuga de presos, e nesse momento toda a polícia está fazendo uma revista muito minuciosa dentro do Compage. Isso significa que até o fim do dia deve chegar aí um balanço do que vai ser encontrado dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. A cada revista que a gente tem como essa, normalmente são encontrados celulares, são encontrados estoques. Nesse caso que existia aí a previsão de fuga, né, a possibilidade de fuga, é possível que eles encontrem terezas, que são aquelas cordas caseiras que são utilizadas para pular os muros, ou até um túnel, como já aconteceu, né? A Secretaria de Administração Penitenciária fez questão de destacar: não houve fuga, porque agiram de uma forma muito rápida, e que a ocorrência ela ficou confinada apenas ao Compage, onde houve a ação dos agentes da SEAP e do CPE para controlar. Isso significa que os outros presídios que estão ali próximos, né, o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, e também o IPAT, que é o Instituto Penal Antônio Trindade, eles não tiveram nenhum tipo de ocorrência. Como a gente voltou a falar antes, os boatos estavam conta de que essa fuga poderia ter sido provocada pela Operação La Muralha, né? Que foi uma operação deflagrada na última sexta-feira pela Polícia Federal, em que vários integrantes da facção Família do Norte acabaram presos e uma boa quantidade de dinheiro foi apreendida também pela Polícia Federal. A gente vai continuar acompanhando essa história até o fim do dia, a gente vai continuar noticiando os detalhes, a gente vai mostrar numa crítica na TV. Obrigado, até amanhã. E olha, eu recebi aqui uma última informação, um bilhetinho aqui, que a Rua 15 de Outubro, nas proximidades da Escola Teresa de Jesus Vasconcelos, na Redenção, no bairro da Redenção, os bandidos estão tomando conta lá, a população está amedrontada. Muitas ocorrências de assalto, furtos, e é importante que a Polícia Militar faça uma ronda mais ostensiva naquela área. Vou repetir aqui qual é a escola, é no bairro Redenção, Escola Teresa de Jesus Vasconcelos, ali naquelas proximidades, na Rua 15 de Outubro. Alô, Polícia Militar, faça lá, por favor, uma ronda mais ostensiva para que a população volte a ter a sensação de segurança ali no bairro da Redenção. Meu querido Guma, vamos encerrar? Vamos. Tu estava comendo esfirra ali, tu guardou alguma para mim? Guardei, duas. Duas? De queijo ou de carne? Os dois. Os dois? Então bora lá. Tá, vai lá. Gente,
A gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta ao vivo, como sempre. Obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais Alô Amazonas. Um beijo no coração. Tchau. Com a gente.